Qual a importância de amar a Deus acima dos teus sonhos? Qual a importância de entender que você vai viver os seus sonhos a partir do momento que o amor a Deus for maior que o amor aos seus sonhos? A gente precisa entender que enquanto os nossos corações estiverem nos nossos sonhos, Deus não vai permitir que a gente viva eles. Por quê? Porque o nosso prazer e o nosso coração devem estar única e exclusivamente em Deus. A Bíblia diz em Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, primeiro o teu prazer tem que estar no Senhor. Depois, os seus sonhos, as demais coisas serão acrescentadas. E é por isso que eu falo muito. Cuidado com o local em que você coloca o seu coração, porque tudo que tem o seu coração, que não seja Deus, vai trazer dor e sofrimento. E às vezes, sem perceber, André, nós fazemos de pessoas e coisas altares de idolatria em nossas vidas. E Davi entendia isso. E por essa razão, entre outras coisas, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi amava o filho, que foi fruto de um adultério, mas Deus disse que iria tirar dele aquela criança. Davi entrou em desespero, chorou, se prostrou, jejuou, clamando a Deus, pedindo que Deus não matasse o sonho dele, que era aquela criança. Mas Deus levou mesmo assim. E o que Davi fez, mesmo contrariando todas as expectativas, em vez de sucumbir à dor dele, quando descobriu que o filho havia morrido, ele simplesmente se levantou, foi até a casa de Deus adorá-lo, tomou banho, trocou as suas vestes, comeu e seguiu a vida dele. E Davi só conseguiu seguir a vida dele porque o coração dele estava em Deus. Apesar de amar muito o filho, o sentido da vida dele não estava naquela criança, estava em Deus. E foi por isso que ele não sucumbiu à dor e conseguiu seguir a vida dele. Toda vez que a gente não consegue deixar algo ir, toda vez que a gente não consegue liberar algo da vida da gente, seja um vício, um prazer, relacionamentos, pessoas, é porque aquilo já virou um altar de idolatria no nosso coração. E onde existe idolatria, Deus não habita. Às vezes a gente quer muito o sonho, mas não quer o Deus que realiza os sonhos. Às vezes a gente quer viver os nossos sonhos, porque ainda não entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso que Jó falou, antes eu andava com você por ouvir falar, hoje eu caminho contigo. Porque às vezes a gente fala que acredita, mas a nossa boca não está no mesmo local que o nosso coração. Então tem coisa que você não vai viver, por mais que você deseje, por mais que seja o seu sonho, porque não faz parte do projeto de Deus para a tua vida. Sim. Mas ainda assim Deus vai te dar a opção. Isso aconteceu com meu marido. Meu marido tinha um sonho e Deus perguntou para ele, você quer viver o seu ou o meu? Ou o meu. Meu marido poderia ter escolhido viver o dele, mas o meu marido escolheu viver os sonhos de Deus. Sofreu muito, sofreu, mas hoje está prosperando. Por quê? Porque tudo o que não tem Deus, tudo que tem somente o nosso propósito, que beneficia somente o nosso ego, os nossos interesses pessoais, nunca vai trazer o mesmo benefício que o sonho de Deus traria. Até mesmo porque geralmente os nossos sonhos beneficiam somente a gente. Geralmente os nossos desejos são voltados para o nosso sucesso, enquanto que os planos de Deus visam abençoar todos que estão ao seu redor. Ele vai ali respingar em todo mundo. Então é realmente ter confiança para entender que nem sempre nós vamos viver os nossos sonhos e tá tudo bem, porque mais vale o Deus dos sonhos do que os nossos próprios sonhos. Uma frase que você falou, por exemplo, que eu gostei muito é: nós somos o resultado das pessoas com as quais yes, nós mais convivemos. Nós mais convivemos. Exatamente. E novamente Davi, eu sou fã de Davi, gente, não é... Davi, ele falou umas coisas que são muito aplicáveis. Na verdade, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Então, tudo que a Bíblia fala é aplicável em qualquer... É real. Em qualquer época. É por isso que a Bíblia é a Bíblia, porque ela resistiu ao teste do tempo. Passaram aí 2000 anos, mas ela continua valendo. Por quê? Porque ela continua cumprindo o papel dela, que é conservar a vida. Que é conservar ali a plenitude, a prosperidade ali na vida do ser humano.
Mas então, aí Davi disse, não me assentaria à roda dos escarnecedores, porque ele sabia do poder da influência. E o problema é que, às vezes, a gente tem objetivos, a gente tem metas, mas as nossas companhias, as nossas amizades, os nossos relacionamentos não são coerentes com esses objetivos. Então é a pessoa que diz que quer ser um cristão de verdade, que quer viver o que Jesus pede pra gente viver, mas tá andando somente com gente que vive princípios e valores que são divergentes. É o cara, a mulher que diz que quer ter mentalidade de casado para poder ter um casamento feliz, prosperar no matrimônio, mas só anda com gente que tem mentalidade de solteiro. É gente que diz que quer passar em concurso público, mas só anda com quem vai pra festinha sexta, sábado e domingo. Então, enquanto a gente não tiver coerência entre objetivo e conduta de vida, entre objetivo e relacionamento, nós não vamos prosperar. Nós não vamos ter uma vida de êxito. Não adianta você dizer que quer algo se as pessoas que estão ao teu redor te influenciam para o caminho contrário. Então, é por isso que eu falo que relacionamentos definem destinos. E é por isso que eu sempre falo, ou a pessoa que está com você vai te alavancar, ou ela vai te puxar para trás. Então, tem que haver essa coerência entre o que você quer para sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Porque se elas não estiverem alinhadas com os teus princípios, com os teus objetivos, inevitavelmente você não vai ter uma vida de êxito alcançando os teus objetivos, porque ninguém sai ileso de ninguém. Ninguém sai ileso de ninguém. Nesse contexto, assim, de mentes diferentes, de pessoas que têm ideias, né, conceitos diferentes, é 100% recomendável que um homem ou uma mulher, né, que são casados, evitem ter amizade com pessoas solteiras? O problema não é você ter amizade com pessoas solteiras. O problema é quando esse solteiro tem valores que divergem dos seus valores matrimoniais. O problema é quando esse solteiro fica criticando a sua vida de casado, porque você não tem a liberdade que ele tem, porque você tem que dar satisfação para a pessoa que está com você e ele não, porque você precisa prestar contas e ele não, porque você precisa ter ali limites, né? E ele não precisa ter limites. Então, o problema não é a pessoa ser solteira. O problema é o solteiro que tem mentalidade pecaminosa. É aquela pessoa que fica te incentivando a trair, que fica tentando trazer você pro lado dele, que sabe que você fez um compromisso perante homens e perante a Deus de ser fiel, e mesmo assim fica te mostrando mulher, te coloca no grupo do WhatsApp que só rola fotos de mulher pelada. Então, assim, posso ter amizade com gente solteira? Posso. A questão não é se é solteira ou não, a questão é se aquela mentalidade de solteira é permeada por valores que são contra o cristianismo, porque aí inevitavelmente a pessoa vai te influenciar. Eu acho que é muita soberba da nossa parte dizer que eu não sou influenciável. Eu não... Gente, até Jesus, no momento em que estava ali sendo influenciado por Pedro, ele falou assim, pra trás de mim, Satanás. Porque ele não queria perto dele pessoas que pudessem intervir no propósito dele. Se até Jesus, em toda a sua grandeza, santidade, sabia que palavras erradas, na hora errada, que pessoas erradas poderiam desviar ele do propósito dele, quem é você para achar que pessoas erradas não terão o poder de desviar você dos teus propósitos? Então é muita soberba da nossa parte. E é por isso que a soberba precede a queda. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.